Paulo disse: está morto. Então, na concepção dos judeus, pecado é a transgressão da lei. Então, os gentios, diante de Deus, não são pecadores, porque o gentio não tem lei de Moisés. Os gentios foram chamados na graça. Então, os gentios, se viverem debaixo da lei, se tornam transgressores, porque estão debaixo da lei. E é isto que as igrejas fazem comigo, fizeram comigo e com você. Lembra o confronto de Paulo lá em Antioquia? Paulo chegou lá e viu Pedro obrigando os gentios a viverem como judeus. Ora, mas os gentios não podem viver como judeus, porque a lei é para os judeus. Os gentios têm que viver debaixo da graça de Cristo. Então, a questão é uma questão muito séria, porque querem nos imputar pecado, quando Cristo não nos imputa mais pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Qual lei que há em nós? Não há lei. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Quem vivia debaixo da lei era João, Tiago, Pedro, Paulo, que também era judeu. Paulo também praticava a lei. Ele disse: eu sou hebreu dos hebreus. Segundo a lei, eu era fariseu. Paulo, depois de convertido, praticou a lei, entrou em templo, pagou voto, disse que iria ficar até os dias de Pentecostes, porque era da natureza judaica. Agora, nós não. Nós somos gentios. Nós não somos transgressores, porque não há lei sobre a nossa vida. Ou não deveria de ter, porque quando você entra num local que diz assim, igreja evangélica, na verdade deveria ser igreja judaica. Porque você entra lá, tem a falsa ceia, porque não é ceia e também não é Páscoa, porque eles dão pão e suco, falta elementos da verdadeira Páscoa. Você chega lá, você tem que procurar Deus no monte, quando na graça Deus está em nós. Então você vê que não é uma igreja cristã, é uma igreja judaizante, é uma igreja que tem lei de Moisés. Para você ser bem aceito naquela comunidade, pelo menos perante o pastor, você tem que ter um envelope com o teu nome de dizimista fiel. Ah, e uns colocam até no carro com orgulho santo. Bah! Uia, mas quem está debaixo da lei, pregou Paulo à igreja dos Gálatas, está debaixo de maldição. E as pessoas com orgulho santo dizendo assim: eu sou dizimista fiel, foi papai que me deu. Foi o seu trabalho, claro, Deus, mas não foi porque você deu o dízimo, que pelo dízimo você perderia tudo, porque você está praticando uma obra da lei, e se você não guarda o restante, você se torna transgressor dela. Então, quem escreveu a Bíblia foram os judeus, com costumes segundo a sua nação. Paulo era judeu, mas pregou para os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, ele mostra isso, olha lá. Dirijo-me, Paulo, a igreja de Roma, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então Paulo pregava aos gentios, mesmo sendo judeu, a sua pregação era para os gentios. A sua pregação não tinha lei de Moisés. A sua pregação estava carregada da revelação da graça de Deus para a minha vida e para a sua. E ele dizia: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo de quem? Dos gentios. Então os gentios têm um apóstolo. Apóstolon do grego quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios. Ele disse: eu glorifico o meu ministério. Então, entender
que para os gentios não tem lei, tem que estar debaixo do apostolado de Paulo. Apostolado quer dizer um ensino apostólico. E está aprendendo o que Paulo falou acerca desses assuntos. É por isso que ele disse, Romanos capítulo 5, versículo 12, olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Já estudamos sobre isso, falou. O pecado não entrou por Eva. O pecado entrou por quem? Por Adão. Não, porque Eva pecou e depois deu para o seu marido. Oh, isso é uma outra história. Quem pecou na verdade, o pecador na verdade era Adão, meu amado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. 13. Porque, olha lá. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Tem lei aqui? O pecado não é levado em conta. O quê? Não tem pecado aqui? Não. Ué, mas com base em quê? No que está escrito. Porque na concepção judaica, pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Ué, como assim? Espera aí, que tiro é esse? É esse tiro. Porque até o regime da lei, o pecado estava no mundo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se tem lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, enquanto havia lei, tinham pecado. Os homens eram considerados transgressores. Então, os pastores agem como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Quando você vai a uma reunião e os pastores dizem, pecadores, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão debaixo da lei. Porque o pecado só estava no mundo quando havia lei. E Cristo fez o quê? O que Cristo fez? Tirou a lei. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, até o regime da lei, o pecado estava. Então, todo mundo que estava lá na lei era considerado pecador, todo. Olha como era a vida antes da cruz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías, antes da cruz. O pecado está no mundo. Entendeu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alô? O pecado está no mundo. E o que acontecia? O homem estava separado de Deus. Por quê? Porque havia pecado no mundo, era lei. E da cruz para cá, Cristo removeu o pecado. Paulo disse, nem morte, nem vida, nem anjos, nem nenhuma criatura, nada mais pode separar vocês do amor de Deus. Aí as pessoas dizem assim, mas olha o que está escrito em Isaías. Alô, Isaías ainda é lei? É o período da lei. Paulo disse, enquanto havia lei, o pecado estava no mundo. E era essa situação, quem vivia debaixo da lei. Meu amado, sabe o que Paulo ensinou a Roma? Não havia um justo, nenhum sequer. Não há um que entendia. Não havia um que buscava. Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo, independente
independente de ser santo ou não, todos os que estavam debaixo da lei eram considerados transgressores, porque quando o homem cumpria um ponto, não cumpria o outro, era culpado de todos os pontos.